Smart. Então, vai trazer para vocês aqui temas importantes para quem quer, de fato, fazer parcerias, comprar imóveis em conjunto, enfim. Né? Então, são assuntos relevantes aqui que eu tenho certeza que vai mudar o jogo de vocês, tá bom? Bora lá, deixa eu ver a galera entrando aí. Quem aqui já comprou imóvel em conjunto? Coloca aí para mim, quem já comprou imóvel em conjunto? Só para eu entender aqui. Quem já comprou imóvel em conjunto? Comprou com alguém? Né? Quem já fez uma compra em conjunto aí? Coloca para mim. Vocês já compraram imóvel em conjunto? O que é imóvel em conjunto? Não comprou sozinho, comprou com mais alguém. Né? Quem já fez esse tipo de compra, coloca aí para mim, por favor. Coloca aí para mim. Quem já comprou imóvel em conjunto? Ó, já apareceu gente aí, ó. Ah, comprei. Deixa eu ver mais aqui. Ah, foi o Flago. Flago Cruz já comprou. O Bruno já, o Apolo também. Quem mais? O Sérgio também. A Thaisa já está na área aí, ó. Nós vamos chamar a Thaisa já aqui para a gente começar a nossa live aqui falando sobre financiamento no caso de compra de sócios, tá? Compra de sócios. Mas antes, deixa eu colocar aqui um presente meu para vocês. Deixa eu colocar aqui. Show de bola. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, José Matheus, estou procurando a sociedade, mas ficou numa região desconfiada. Deixa eu ver quem mais aqui. O Rangel já comprou sociedade, que eu sei. Quem mais já comprou sociedade? Deixa eu ver aqui. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Ninguém mais? Já comprou imóvel em sociedade? Estou procurando a Érica. Foi que já respondi. Show. Bom, deixa eu receber a Thaís aqui. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto. É um assunto, inclusive, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, vai ajudar vocês bastante aí nessas sociedades que vocês querem criar. Né? Então, naturalmente, aí, fazer sociedade com as pessoas certas é fundamental, mas também é preciso ter conhecimento, os cuidados que devem ter, financiamento na compra à vista, né? Então, tudo isso a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, principalmente focado na questão do financiamento, tá bom? Antes de tudo, compartilhe essa live, chame seu sócio, parceiro. Se você ainda não comprou imóvel, chame seu familiar, chame seu amigo, seu grupo de investimento. Só dá um aviãozinho aqui, ó, clicar nesse aviãozinho, apertar 5, chamar 5 pessoas que você acha que pode ter interesse em comprar imóvel. Quem sabe ali está seu futuro sócio, seu futuro parceiro. Vai ser a primeira pessoa que você vai comprar imóvel conjunto. Talvez seja seu amigo, seu familiar, alguém que conversa, né, o seu grupo de investimento, alguém que está interessado nesse segmento de imóveis, especialmente leilões de imóveis. Então, mete o dedo no aviãozinho, compartilha com 5 contatos aí. Eu sempre falo, né, professor gosta de casa cheia e eu não sou diferente. Então, quando aqui tem mais pessoas, a gente está engajado, debatendo, eu fico muito mais motivado a entregar conteúdo de qualidade para vocês. Então, mete o dedo no aviãozinho, vamos compartilhar e já vou deixando aqui para vocês um recado, na verdade um presente, tá? Quem quiser receber um curso completo, tá? Sobre matrícula e avaliação de imóveis, tá? Especialmente casas, vocês vão receber agora, se você digitar aqui matrícula, tá? Você vai receber um formulário, você vai preencher o formulário, em até 72 horas eu vou liberar um mini curso para você gratuito sobre matrícula e avaliação de imóveis, tá? Então você que está começando agora, que ainda não sabe nem analisar um imóvel, o que é uma matrícula, o que é uma avaliação de imóvel, como você chega no preço do imóvel, digita aqui, ó, matrícula, que eu vou liberar para você um mini curso para você entender tudo o básico, né, que você precisa aí para poder começar nesse mercado de leilão de imóveis. Só digitar aqui matrícula nos comentários que eu vou mandar para você esse conteúdo, tá bom? Show de bola. Deixa eu liberar para você dentro do portal do desenvolvedor. Beleza, Thaís? Tudo certo? Beleza, fala pessoal, boa tarde. Peraí que, Show de bola. Vamos falar hoje aí sobre... peraí que só travou aqui para mim, Renan. Deixa eu só, eu acho que eu vou... Ah, boa, foi. Bom, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Bota um pouquinho para a câmera que está pegando baixo. Aí tá beleza. Tá bom? Legal. Bacana.
Bom, vamos trazer Bacana demais. Vamos falar de financiamento aí hoje, né? Isso aí, vamos trazer aqui um tema, Renan, que é super importante, que a gente vê aí todo dia acontecendo, que são o quê? As arrematações em sociedade. Então, eu vou trazer para vocês o porquê, né, do arrematar junto, quando não arrematar, o que precisa ter de cuidado, de ponto de atenção. Para quê, gente? Para a gente ter aí uma arrematação perene, né? Para que não seja uma única exclusiva e a gente queime QV, a gente trave as operações, a gente tenha problema lá na frente. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês dos prós e contras disso, do que precisa ter de pontos de atenção, para vocês, na hora que for fazer, já fazer com segurança e saber como proceder aí nesses casos. Show de bola. Então vamos falar um pouquinho sobre financiamento. Primeiro, Thaisa, na verdade, assim, cotização é um tema bem amplo, né? Nós vamos falar aqui hoje, vamos focar muito na questão de aprovação de crédito, de financiamento, que quais os cuidados, né? Quando você vai arrematar essa sociedade, que os arrematantes ali precisam ter, né? Porque não aconteça que o arrematante, muitas vezes, na expectativa de ter um crédito, na expectativa de fazer uma arrematação financiada, se enrole ali na aprovação de crédito e acaba perdendo a arrematação ou tendo que pagar à vista, né? A gente sabe que financiado, né, o ROI é muito maior, o retorno é muito maior, sua exposição de caixa é muito menor, é muito mais seguro comprar financiado do que à vista, quando é permitido financiado, lógico, né? Nem sempre o leilão vai permitir o financiamento, mas quando é permitido o financiamento, a gente sabe que é muito mais seguro, né? A gente inclusive faz isso, né? Na verdade, quando o imóvel ele é bom à vista, ou seja, vai me dar o ROI à vista, mas ainda assim permite o financiamento, eu sei que financia. Então, nós vamos falar exatamente sobre isso agora aqui, os cuidados que é preciso ter. Mas antes, Thaisa, faz um panorama geral sobre a aprovação de crédito, sobre como funciona esse fluxo, e daqui a pouco a gente entra um pouquinho nesse tema de financiamento e cotização em conjunto, né? Como que funciona essa aprovação de crédito em conjunto. Legal. E quem quiser receber o mini-curso de matrícula e avaliação, só digitar aqui, ó, matrícula aqui embaixo, mini-curso completo, você entender o que é a matrícula, documentação e como avaliar imóveis, inclusive tem uma avaliação de casa de presente para vocês lá, para vocês verem como que a gente avalia casa, que é o nicho que hoje a gente mais arremata. Só digitar aqui matrícula que vocês vão receber. Bom, para começar, né, Renan, a pessoa pensou em arrematar imóvel, comprar um imóvel que esteja financiado, esquece de ir em agência caixa, gente. Não existe isso, né? O gerente caixa, eu vou trazer aqui para vocês até em relação a esse ponto, o quanto que isso pode atrapalhar, prejudicar e atrasar essas operações. Então, vai arrematar, já chama a Smart Cred e lembrando, quem não segue aqui a Smart Cred, já clica, já segue, que eu levo lá muito conteúdo, eu trago, né, no Instagram, para vocês de coisas, gente, que acontece no dia a dia, que a gente vê casos reais, né, acontecendo. Então, você vai aprovar o crédito, a primeira coisa que você vai fazer é chamar a Smart Credit para quê? Para você saber quais as documentações você precisa mandar. Então, a gente vai solicitar ali uma lista, né, de documentos pessoais, comprovante de residência, e aí você vai ter a sua comprovação de renda. Se você for CLT, você pode mandar o contra-cheque. Se for autônomo, empresário, enfim, você pode enviar o seu imposto de renda, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A grande diferença ali entre os dois é que um vale 60 dias, no caso do contra-cheque, e se você aprova com imposto de renda, 180 dias. Tem mais algumas outras coisas, que é a renda fixa, se você tem contrato de aluguel, você também pode mandar. Então, tem outras formas também de você aumentar e compor a sua própria renda. Então, o primeiro ponto ali é isso. Sempre façam antes de entrar no leilão, principalmente, né, Renan, quando a gente fala de segundo leilão, primeiro e segundo leilão, né, no caso da venda direta e venda online, para todos eles o ideal é fazer antes, tá, gente? Antes quanto tempo, Thaisa? Pelo menos ali uma semana, para dar tempo de você, da gente conseguir processar tudo, passar para você os valores e você entrar com o valor certo, já sabendo. E aí o ponto importante disso, até trazendo de modalidades, é que quando a gente fala em leilão, primeiro e segundo leilão, os proponentes, eles já precisam estar na ata de arrematação. Então, não existe essa coisa de você fazer a análise depois. Pensa bem, né? O que já aconteceu aqui, tá? Estou trazendo casos que acontecem aqui com a gente todo dia. Eu fiz uma arrematação, vou fazer a minha avaliação de crédito depois que eu arrematei no segundo leilão e vejo que eu não tenho saldo suficiente, não tenho crédito suficiente. Aí eu chamo o Renan para compor renda comigo. E aí já é tarde, por quê? Na ata de arrematação,
precisa já ter todos os proponentes. Então, se o Renan não está lá, eu não consigo colocar e compor renda com ele. Diferente, gente, quando a gente fala da modalidade de venda direta e venda online. Na venda direta e venda online, você vai lá no sistema da Caixa, no login, na proposta e muda o proponente ao longo do seu processo de financiamento, que você tem ali 30 dias para poder fazer. Então, se eu, Thaisa, faço a análise de crédito depois da arrematação e vejo que eu não tenho renda, eu posso chamar o Renan, falar, Renan, vamos compor renda aqui comigo? Porque eu não tenho renda suficiente. E aqui eu já trago, né, Renan, o primeiro ponto, porque da composição de renda. Então, um dos motivos que a gente traz... Até antes de você falar sobre isso, essa questão, eu vou só comentar sobre isso, né? Porque quem é mais da velha guarda aí do leilão, já atua no leilão mais tempo e tal, talvez não esteja atualizada essa mudança do primeiro e segundo leilão, não poder mais compor renda após não constando no auto de arrematação. Tá? Porque antigamente podia. Você fazia a arrematação, primeiro leilão, segundo leilão, não encontrei meu saldo suficiente, eu ia lá, fazia a alteração da proposta e incluía o segundo proponente para compor renda. Não tinha problema nenhum. Desde, se não me engano, março ou abril, a Caixa mudou isso. Ela soltou um comunicado e ela falou o seguinte, olha, a partir de agora, tá? Março ou abril, a partir de agora, vocês não podem mais alterar, incluir proponente que não esteja no auto de arrematação. Então, você primeiro tem que mexer no auto de arrematação para depois fazer a inclusão do segundo proponente no financiamento. Então, não tem como mais ter o auto de arrematação com a Thaisa e o financiamento, eu e a Thaisa dividindo o imóvel. Não tem como mais. O financiamento, ele tem que refletir o que está no auto de arrematação. Então, cuidado com isso. Por quê? Porque na hora de arrematação, você já sabe que vai precisar de um segundo proponente para compor renda, já peça para o leiloeiro incluir no auto de arrematação o segundo proponente. Arrematou, leiloeiro, já pede o arrematante, o segundo arrematante para se habilitar, normalmente os leiloeiros exigem, cadastra a habilitação de todos os proponentes, terminou, ganhou o leilão, já falei, leiloeiro, a arrematação é conjunta, eu e fulano de tal, coloca no auto de arrematação. Porque se você deixar para depois isso, você vai ter que depois bater lá no leiloeiro, depois de alguns dias, e aí já fica um relacionamento mais difícil, porque na hora que você está ali para pagar a comissão, é tudo fácil. Tudo que você pede ao leiloeiro, ele faz. Depois que você já pagou a comissão, passou 30 dias, 15 dias, você vai voltar lá no leiloeiro, aí já o atendimento é diferente, às vezes o leiloeiro não quer retificar, então tomem cuidado, tá? Vai arrematar em conjunto, precisa da composição de crédito de mais de uma pessoa, já avisa o leiloeiro que a arrematação é conjunta, arrematou, já pede para incluir no auto de arrematação. Resumindo, é isso, né, Thaís? Perfeito, Renan. Exatamente para não ter esse problema. Porque diferente da venda online e venda direta, a gente consegue fazer essas alterações ali ao longo do processo. Já no primeiro e segundo leilão, é o que o Renan trouxe, então tem que ter atenção. E aí o ideal é que vocês já façam toda essa análise de crédito antes, tá? Não deixa para fazer em cima da hora. Então, a partir do momento que você chama a Smart Credit, envia toda a sua documentação ali completa, que é exigida pela Caixa. A gente já está em 48 horas, aprova seu crédito e você já sabe ali qual que é a parcela que você consegue, o máximo de parcela, o máximo de valor para poder arrematar, beleza? E aí, falando de análise de crédito, sempre a gente precisa, do mesmo jeito que você tem que estar cadastrado lá no leiloeiro, se for compor, você também precisa ter as duas avaliações de forma separada. Então, se eu vou compor renda com o Renan, ele precisa ter a avaliação dele feita de análise de crédito e eu, Thaís, a minha avaliação. Então, eu tenho lá a minha avaliação, eu tenho 500 mil aprovado, o Renan tem 300 mil, e aí a gente decide compor renda, né, para poder arrematar o imóvel. E aí, gente, são N motivos, além da questão do valor, efetivamente, porque às vezes você não tem a renda suficiente para arrematar pagar os 95% lá do financiamento, às vezes é um sócio, você quer colocar junto, você quer usar menos da sua renda, enfim, né? Tem vários motivos ali que você pode utilizar para estar com outra pessoa juntos. Só que você tem que tomar também alguns cuidados. Então, a partir do momento que eu tenho a minha renda, eu entendo, o sistema da Caixa, ele entende que eu tenho lá um proponente, a Thaisa, e aí se eu for casada, tem meu cônjuge, perfeito.
Se eu coloco uma segunda pessoa nessa análise de crédito, primeiro ponto de atenção aqui, eu já mudo ali para a Caixa a minha composição de renda. E quando eu falo em composição de renda, em valores de renda, eu estou falando em QV. O que é o QV, né? Para quem nunca ouviu falar, é o que a Caixa chama de quebra de valor. Gente, a Caixa ela não está preparada para arrematantes como nós, de leilão, que está comprando o tempo inteiro. Ela está preocupada com o cara do financiamento do Minha Casa Minha Vida, que não pode ficar trocando a renda dele a cada 1 mês, 2 meses. Não faz sentido. Ninguém compra casa todo mês. Você vai comprar uma vez, você tem a renda. Então, o que ela faz? O que ela colocou como trava? Você tem o arrematante, não, né? O cliente, ou quem vai financiar. Você pode alterar sua renda 2 vezes num período de 180 dias. Então, ela coloca essa trava justamente para não ter fraude, né? Para a pessoa, vou inventar aqui um valor, enfim. Então, ela coloca essa trava e é isso que a gente chama de QV. E aí, Renan, já vem o primeiro ponto de atenção que muitas pessoas não sabem. O que faz a Caixa entender que eu mudei o QV, ou seja, que eu tive uma quebra de valor, tá? Primeira delas, obviamente, é a própria mudança da minha renda. Então, se eu coloco um contra-cheque que tem R$10.000 e 1 centavo, e 2 meses depois meu contra-cheque não vem igual, vem R$10.000 e 2 centavos, a Caixa já entende que isso teve quebra de valor. E uma segunda situação que a Caixa também entende é quando eu coloco um proponente a mais. Então, se o Renan compõe renda comigo, a Caixa já entende aquilo como uma quebra de valor e na minha próxima arrematação eu vou queimar um QV. Porque se na próxima arrematação o Renan não tiver comigo nessa arrematação, a Caixa vai queimar, vai falar, você está queimando aqui um QV porque você está mudando a sua renda. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer de atenção é que toda vez que eu coloco um proponente, eu queimo o meu QV. Então, se você não está fazendo a arrematação ali, né, sempre com a mesma pessoa, você tem que tomar um cuidado com isso, porque você só tem 2. E aí, o que acontece quando você queima esses 2? Você não pode mais financiar? Pode. O terceiro QV, a terceira oportunidade que você tem, vai para dentro da Caixa, ou seja, vai ser internalizado o seu processo de financiamento. Então, sai da nossa mão, gente. Deixa de estar com o CCA, deixa de estar com a Smart Credit para ir para dentro do gerente. E aí vem várias implicações, porque o gerente, hoje, ele tem ali tudo mastigado do CCA, que é a gente que entrega para ele toda a documentação, todo o processo, todo o contato com vocês, que são os arrematantes, tá? Porque o gerente ele não quer ter esse contato, a verdade é essa, ele quer fazer contato com a gente para a gente destravar tudo e fazer. Então, fica até muito mais difícil você fazer isso internalizado. Você vai ter que ir lá na agência e o cara vai fazer. E aí, o que acontece? Eu falo com vocês, assim, afirmo categoricamente. Hoje, você tem aí um número muito baixo de gerentes da Caixa, pessoal, que conhece o processo de leilão, tá? Assim como CCAs. Tem poucos CCAs que conhecem como que eu faço questão do laudo, como que eu gero esse contrato, o que o financiamento são 30 dias o prazo. Então, assim como poucos CCAs, tem poucos gerentes também que conhecem. Então, o cara não conhece o processo, ele vai ficar travado. E aí, aonde que ele pode travar? Por exemplo, o Renan mora em Belo Horizonte e eu moro lá em São Paulo. O gerente vai pegar essa composição de renda dos dois na hora de avaliar, ele vai falar, poxa, mas por que você está comprando imóvel com pessoas de estados diferentes? Como é que é isso? Então, eles podem sim travar e isso acaba implicando aí numa demora do processo. Principalmente quando cai numa regra que talvez muitos de vocês não saibam, e eu vou trazer aqui para vocês, é com relação ao que a gente chama de comitê. O que é o comitê? Quando você faz a aprovação de crédito, você faz a arrematação do seu imóvel, a Caixa ela coloca valores, que é acima de 200 mil, o gerente geral da Caixa ele faz um comitê para avaliar a sua compra, porque ele não quer, gente, que amanhã você deixe de pagar e seja inadimplente. Isso para ele é muito ruim, né? Bate lá na meta dele. E se passar de 1 milhão, ele sobe, Renan, para um comitê que é da superintendência. Então, já vira algo mais regional. Então, dependendo com quem você está compondo e o valor de imóvel que você está comprando, você precisa para o comitê. Então, pensa, se você tem um processo que vai, né, de A a B e, de repente, você inclui mais um ponto para ser analisado, que é o comitê, você já tem aí um tempo maior para poder fazer esse processo. São 30 dias que você precisa fazer
Então, você já tem aí uma complicação. Você precisa de ter um gerente que entenda, que faça a sua defesa de crédito. Então, tem essa questão do comitê quando você faz essa junção, essa composição de renda. Por isso, gente, que é muito importante, eu falo sempre aqui com o meu time e com os arrematantes, que é sempre importante indicar o gerente da Caixa, nossos parceiros. Porque, de novo, muitos gerentes não sabem fazer esse processo. E quando eles travam, acaba que o tempo vai passando e a Caixa não quer nem saber. Passou 30 dias, o máximo que ela vai te dar ali, que eles chamam de dilação, aumentar 3, 4 dias, se você não fechar o processo, eles não eles acabam cancelando a sua proposta. Então, por que indicar o gerente parceiro nosso aqui da Smart Credit, né, do nosso CCA? Porque ele já conhece o processo todo. Vou trazer um caso aqui, Renan, que aconteceu agora, tá? Semana retrasada chegou um processo na sexta-feira para a gente, né, com a nossa agência parceira. Na segunda-feira passada, sexta-feira chegou, na segunda-feira já foi gerada a conformidade, terça-feira já foi emitida a minuta, quarta-feira contrato assinado. Gente, 4 dias para assinar um contrato de financiamento. Olha que incrível, né? Isso aí é maravilhoso, é muito rápido. Então, a gente tem conseguido aqui ter um tempo bem reduzido para isso, né? Indicando. E aí, voltando aqui um pouco, então, com a relação à composição de renda. Como é que funciona? Outro ponto de atenção, além do QV, então eu já trouxe um ponto aqui para vocês de atenção, que é o QV. O segundo ponto de atenção é o seguinte, Thaisa, eu tô com crédito lá, eu tô com negativo na Caixa, então eu tinha um crédito de 5 mil, eu tô com menos 3. E o Renan tem um saldo positivo. Quando eu somo a minha renda com a do Renan, ela pode baixar, ela não vai somar, ela vai somar, mas como a minha está negativa, ela está baixa, eu já tenho outros financiamentos, isso vai acabar reduzindo. Então, se vocês se depararem com uma situação em que você acha que vai ter um valor maior, porque, por exemplo, o Renan tem lá 500 mil aprovado, tá? E eu estou quase que zerada, mas eu estou, na verdade, no negativo. A minha renda com a do Renan vai acabar puxando a renda do Renan para baixo, tá? Então, acaba puxando para baixo e você não consegue todo aquele valor. E aí, pessoal, qual que é o pulo do gato aqui? Agora eu quero a atenção de vocês, que eu não sei se vocês sabem disso. Quando você dá a proposta, você é o proponente lá no site da Caixa, você precisa participar do contrato, tá? Mas eu, Thaisa, eu dei o lance, tá no meu nome, mas eu não tenho dinheiro nenhum, assim, eu não tenho mais verba, eu não tenho mais crédito. Só o Renan que tem. Aí o que eu faço? Eu chamo o Renan, faço análise de crédito só no nome dele, não coloco o meu nome, porque eu não tenho mais crédito, e aí o financiamento vai sair no nome do Renan e no nome da Thaisa. Ó, então vou voltar. Eu não tenho crédito, mas eu dei o lance, tá? E aí, o Renan tem um crédito, ele é meu sócio, e aí ele vai entrar com toda a renda dele. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso estar no processo, eu preciso estar no contrato, mas a minha renda não vai entrar. E aí, olha que interessante, quando isso acontece, Renan, eu não tenho QV. Então, de duas uma, se você está com QV já estourado, você pode ter essa opção de não participar da composição de renda e colocar só o Renan. E a segunda, se você não quiser, se você quiser participar de estar no contrato, aí você coloca. Então, isso é muito legal, assim, se você tiver com QV já estourado ou se você não tiver renda. Então, arrematei para um imóvel muito bom, fui fazer análise de crédito, minha renda não passou. Chamo o Renan, coloco só ele na análise de crédito e na hora de assinar o contrato, assina Renan, cônjuge que tiver, Thaís e cônjuge, os 4, saem no contrato do financiamento e saem na matrícula. E aí a grande diferença é que a questão aí de seguro, né, vai ser em cima da composição de renda. Então, se o Renan está entrando com 100% da renda, se acontecer alguma coisa comigo, isola, né, o contrato segue normal, não é eliminado. Mas se acontece alguma coisa com o Renan, a renda dele é de 100%, o contrato é quitado. Então, essa eu não sei se vocês sabiam. Dica de ouro, hein, Thaís? Dica de ouro. E esse negócio tem que ter muito cuidado, né, gente? Quando eu vi aqui o Márcio falando aqui, o Montenegro, e a Thaís está com toda a razão, o gerente da sede de trânsito não tem nem conhecimento com os TCV de imóveis de leilão.
Gente, é a realidade. É a realidade, tá? Isso é a realidade do Brasil. É por isso que a gente traz para as agências parceiras nossas. Por que a gente fala para você não pegar uma agência em pé da sua casa? Porque se você estiver comprando à vista, você vai passar aperto, porque o gerente não quer te dar a minuta da escritura, ele vai falar que está no almoço, depois ele vai falar que foi embora, que tem reunião, você vai bater 3, 4 vezes na agência para pegar uma minuta. Começar o procedimento, vai ter que ir para reunião, vai demorar. Tá? Ele não se sente nem seguro, Renan. Ele não se sente nem seguro de fazer, porque não conhece o processo. Ele faz uma outra vez no ano, entendeu? E ele não ganha. E, na verdade, na parte da fundamentalista, ele não tem nenhum tipo de benefício. O gerente, ele não tem meta de escritura para assinar. Aqui não compõe carteira de serviço que ele tem que vender, nada. Então, quando é à vista, o que ele mais quer é que nenhum rematante apareça lá. Então, ele vai falar que está em reunião, está no almoço, que não deu, amanhã você volta. E você vai ficar lá batendo. Então, por isso que a gente traz para cá, que você vai fazer tudo online, você sai de casa. Quando é financiado, que aí entra a Smart Credit, né, que cuida dos financiamentos, quando é financiado, ainda tem esse problema. Porque, às vezes, o gerente não sabe fazer a aprovação de crédito, não sabe quais problemas podem acontecer, não sabe sobre aprovação, sobre QV, não entende. Então, tudo isso vai ficando moroso no procedimento. E aí, considerando um processo que tem prazo, bate os 30 dias, estoura o prazo, cara, pode perder uma arrematação, sim. É a realidade. Você pode perder uma arrematação boa, que poderia te dar milhares de reais, e que no final das contas você perde porque indicou uma agência que não domina o processo de financiamento, tá? Exatamente. Fui fazer uma simulação sai da Caixa e não aceitou imóveis abaixo de 500 mil, entrada de 26 para vantagem de juros. Não é através da simulação da Caixa. Chama a Smart Credit. Vou dar uma dica de ouro aqui para vocês, tá? Querem fazer aprovação de crédito, quer entender sobre financiamento de leilão, chama a Smart Credit. O perfil está aqui em cima, Smart Credit. Vou deixar aqui o arroba. Smart Credit. Tá? Você vai chamar a Smart Credit, tem um WhatsApp lá. Você pode chamar, fazer sua aprovação de crédito. E você vai entender também como é que funciona o tal 5% em leilão. Ele está falando aqui provavelmente porque ele fez a simulação lá de compra de imóveis usados. Em geral, não é imóvel retomado caixa, apareceu lá os 20% de entrada, que é o básico, que é a entrada básica de financiamento. Tem macete ali para fazer. Tem um macete ali para fazer a análise, né? Para conseguir chegar aos 95%, tem que ele alterar os valores. Mas chama a gente que a gente consegue aí te ajudar, viu? Setembro vai ter feirão de entrada zero caixa como no ano passado? Não sabemos, mas a Caixa recentemente fez treinamento de financiamento. Então, a expectativa está alta de que em breve aí nós vamos ter, até o final do ano, pelo menos no último quadrimestre, nós teremos algum feirão da Caixa de financiamento. Normalmente, obviamente, a Caixa vai deixar esses feirões como estratégia de venda mais no final do ano para aqueles imóveis que não venderam, né? É natural que vai ficando mais para o final do ano. Mas eu ainda tenho esperança que nesse ano, nos últimos 4 meses aí, um mês, vai ter a oportunidade aí de comprar imóvel com 100% de financiamento, tá bom? Olha o espaçamento aí, Thaís, elogio para você, olha, eu tenho aprovação. Legal. Foi rápido e fácil, inclusive acabei de atualizar por mais 6 meses. Sensacional, Espaço, não sei qual é o seu nome, mas Espaçanete, o Zanetti já fez a aprovação de crédito aí com a Smart Credit, tá? Bom, quem quiser, tem gente aqui que nunca arrematou imóvel em leilão? Coloca para mim aqui nos comentários. Se tem alguém aqui que nunca arrematou imóvel em leilão, coloca nos comentários. Se tem alguém que nunca arrematou imóvel em leilão. Thaís, enquanto o pessoal vai colocando aí, se tiver alguém que não arrematou imóvel em leilão, outras dicas, né? Você já falou aí sobre quando um dos proponentes tem saldo, tem crédito negativo, né? Vamos dizer assim, crédito negativo. E na hora que soma, na verdade, o crédito somar diminui. Né? As pessoas às vezes não sabem disso, né? Outra coisa, eu queria que você falasse também sobre as variações que podem ocorrer em razão de taxa de juros, né? Porque no final das contas, a aprovação é feita em cima da parcela. Né? Então, a aprovação é feita em cima da parcela. Então, eu ganhei 10 mil, eu posso comprometer até 3 mil de parcela. Perfeito. Só que essa parcela não necessariamente vai representar 250 mil de crédito, 300 mil de crédito. Depende de uma série de fatores, como, por exemplo, idade, taxa de juros, outras coisas que podem afetar. Até o próprio comprometimento, né? Exatamente. Então, o que você tem de parcela livre e você tem que descobrir quanto que isso gera de crédito. Mas, se mudam a taxa de juros, se
Se muda alguma coisa que não necessariamente mudou a quantidade de parcelas que você tem livre, mas vai mudar o teto final. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a galera ter cuidado com isso. Exatamente. Além disso, é importante falar, tá? A Smart Cred não cuida só de financiamento de leilão. Quando você comprar o seu imóvel de leilão, reformou, está colocando para venda, a Smart Cred também cuida do financiamento do seu cliente. Então, aqui, ó, Ronaldo, aprovei o cliente, muito tranquilo e rápido, com muitas opções de bancos. Então, aprove em tudo. Inter, Santander, Bradesco, Itaú. Então, estou vendendo meu imóvel. O meu cliente precisa aprovar o crédito. Você está vendendo financiado. Chama a Smart Cred e ela vai cuidar de todo o financiamento para você de maneira ágil, preocupado com o investidor que está vendendo o imóvel, que a gente vai fazer é colocar o dinheiro no seu bolso o mais rápido possível. Legal. Essa semana passada a gente fez um do Itaú que o cliente até mandou. Ele falou, gente, vocês bateram recorde, né? A gente, em 20 dias, assinou um contrato, né, de um financiamento que ele tinha indicado, né, uma pessoa. Então, tem todos esses bancos, a gente faz todo acompanhamento. Inclusive, Minha Casa Minha Vida, para quem está preocupado aí com reserva, tudo. Gente, 2 meses e meio tem saído, tá? Estamos assinando toda semana, tem pingado, tem saído aí contrato. O que a gente tem percebido é que é a faixa aí de 2 meses a 2 meses e meio para liberar a verba aí do Minha Casa Minha Vida, principalmente faixa 1 e faixa 2. E aí a gente faz também os outros bancos, que às vezes a pessoa não tem o perfil da Caixa, vai aprovar no Inter, vai aprovar no Itaú. Então, é só mandar, indicar. E aí a gente faz o que eu falo que é a informação cruzada, é deixar você ciente do que está acontecendo. Até trazendo um caso aqui, Renan, gente, aconteceu comigo. Mas até falar sobre isso, né? Porque quando você vende, e às vezes, obviamente, você fez com o corretor lá, às vezes, né, a gente tem nossa imobiliária que vende aí sem cobrar corretagem dos matando. Obviamente, muita venda sai ali, já vem o financiamento para a Smart Cred. Mas às vezes as vendas saem com outro corretor. Você falou lá, estou vendendo imóvel lá em Brasília. Aí um corretor lá de Brasília vendeu o meu imóvel. Aí beleza. O comprador está lá e faz. Aí você pergunta para o corretor, eu quero que a Smart Cred cuida, que eu tenho um correspondente já que vai cuidar do meu financiamento. Ah, não, eu tenho alguém aqui que vai cuidar. Cara, fica o corretor e esse correspondente que você não sabe quem é, cuidando do seu processo de venda. Você está vendendo, você quer receber o dinheiro rápido. Já aconteceu comigo, de sumirem, o corretor demorar a responder, eu não sabia quem era o corresponder direito, pediu os documentos, não sabia. Agarrou lá no Itaú. O meu comprador, né, aprovando o crédito, agarrou lá no jurídico e tal. Agarrou o quê? Tem que ver com o correspondente. O correspondente não tinha contato. Gente, se é o corretor que está vendendo lá em Brasília, vendiu o imóvel Brasil, o corretor está lá, vendeu. Puxa a parte de crédito para você, aqui na Smart Credit. Por quê? Você vai ter controle do processo, porque o que interessa é o contrato de financiamento. A venda já foi feita. O corretor já achou o cliente. Beleza, a comissão do corretor está feita lá. Você não vai prejudicar o corretor. Mas o financiamento você tem que trazer para você. Por quê? Você vai ter controle, porque é um financiamento que vai garantir que você vai receber rápido. Quanto mais rápido o contrato for feito e mais rápido for prenotado, registrado, mais rápido você vai ter o dinheiro na sua conta na hora que você vender o imóvel. Exato. Então, o correspondente ele tem que ser do vendedor. O comprador, beleza, o corretor está lá assessorando o comprador, pedindo documentação e tal, mas na hora que entrar para o financiamento, você tem que trazer um correspondente de sua confiança, porque senão você pode correr o risco de um processo demorar aí 70 dias para você receber 90, você divide. Exatamente. Na verdade, não, e Renan, assim, tem cada coisa que acontece, estamos vivendo uma situação agora. A venda de um imóvel Minha Casa Minha Vida, que já está 2 meses e meio, saiu a reserva, a cliente bloqueou, gente, o GOV dela, porque você assina pelo GOV CP ou é notariado. Nós aqui da Smart Cred, eu estou lá, né, com o time, ligando e fazendo passo a passo para ela poder abrir conta no notariado, porque o GOV dela vai liberar só daqui, sei lá, 3, 4 dias, ela não pode perder. Então, assim, olha o nível de preocupação e atuação que a gente tem para essa pessoa não perder, porque assim, eu estou preocupada até mais com o investidor que está ali 2 meses, 3 meses esperando, né, para isso não perder a verba e a coisa acontecer. Então, são situações que acontecem no dia a dia que a gente tem que estar muito em cima e pergunta se o corretor está sabendo, está ligando, está preocupado, não está nem aí. A verdade é essa, que ele não está. Então, a gente está ajudando a fazer a abertura lá do notariado, porque a pessoa simplesmente bloqueou o GOV e vai perder a reserva. E, se perder a reserva, é mais 2 meses para frente. Então, eu falei, gente, não fecha o dia hoje sem essa assinatura. Então, é muito assim, ponto a ponto, é dia a dia,
em cada processo a gente está atento para que isso aconteça de uma forma mais ágil e rápida. Então, assim, vocês não têm noção ali dos bastidores que acontecem aqui, tá? O Igor Borges falou, ele paga algum valor para Smart Credit? Não paga nada. Não. Tá? Quem remunera a Smart Credit é o banco. Então, você não tem absolutamente nada de custo. E a Smart Credit está preocupada com o investidor, porque nós somos investidores. Você sabe por que a Smart Credit foi criada? Porque eu sou investidor de leilão. E na hora de vender, eu estava passando aperto na mão de correspondente. Falei, cara, nós temos que ter um correspondente inteiro. Porque está demorando a receber, eu não estou recebendo. Você vende, demora a receber, o correspondente faz cagada, volta processo que já era para estar lá na frente. Então, isso dificulta a mesma coisa em leilão. Estava acontecendo a mesma coisa. Então, trouxemos a inteligência do financiamento para dentro de casa. Hoje a Smart é um grupo de empresas com mais de 10 empresas, mais de 140 pessoas trabalhando para justamente mapear a cadeia inteira e os investidores ganharem dinheiro. Eu sou investidor. Nós criamos a empresa para resolver um problema nosso e, no final das contas, estamos resolvendo o problema da comunidade e mais acima até do próprio mercado, né, Thaís? Exatamente, é isso aí. Eu também, né, estou nesse mercado aí, né, com investimento, com vários financiamentos aí acontecendo também. Então, a gente atende Brasil inteiro, independente aí de onde você estiver, a gente faz análise de crédito, né, Brasil todo, qualquer cliente, qualquer lugar, e justamente para acelerar e para entender esse perfil. Então, a gente liga para o cliente não responde, a gente tenta de novo, manda mensagem, explica tudo, como que funciona esse processo para poder evoluir, né, de uma forma mais rápida. A Roseni está perguntando aqui se as restrições no CPF têm o mesmo efeito em todos os bancos. Não, Roseni, tem bancos que aceitam mais, aí até por isso que muda ali um pouco a taxa de juros. Então, tem bancos que aceitam mais o risco, né, a questão da inadimplência, né, do perfil do cliente. Então, depende aí de banco para banco, tá? As reservas estão sendo mais rápidas com a Smart Credit? Olha, Márcia, o mercado, eu tenho visto aí, tem gente que às vezes espera 3, 4, 6 meses. Eu tenho acompanhado, não tem uma lógica, uma ciência exata aqui para Minha Casa Minha Vida. O que eu tenho visto aí, por experiência nossa, de todos os processos que a gente tem feito, a média tem sido 2 meses, tá? Então, esse tem sido a média nossa do Minha Casa Minha Vida. A gente fica ali todos os dias entrando para ver se saiu, né? Enfim, para poder fazer esse processo. Então, não sei se dizer assim, está sendo mais rápida do que as demais, mas 2 meses a 2 meses e meio, tá? Esse que está sendo o tempo. O que mais aí? Alguma dúvida? Boa tarde, tenho móvel regularizado. Vou colocar umas perguntas que estão na bolinha aqui, ó. Na bolinha aqui, Pedro. Dá para fazer CPJ e CPF diferente para arrematação financiada? CNPJ não financia, Giovana. A Caixa só financia no CPF. Deixa eu pegar uma outra aqui. Eu tenho um valor aplicado, mas não tem como comprovar a renda. Tem conta corrente na Caixa. Meu marido é engenheiro CLT. Qual seria a melhor estratégia? Maridão CLT. Legal. CLT mas assim, o valor aplicado dela, os juros também dá para comprovar, né? Exatamente. Então, é pegar o CLT ali do seu marido, contra-cheque, então a gente pega o valor mensal, e aí em cima disso 30%, e a sua renda fixa, tá? Tem que ser renda fixa, não vale dividendos, renda variável de ações. A sua renda fixa, o que vier de juros, de rendimento, então eu tenho 100 mil no mês e 110 no outro, eu tive um rendimento de 10 mil, é esse valor que a Caixa olha para poder aprovar ali a sua renda. Então, tem que ser essa diferença. Aí você pega aí os últimos 4, 5 meses para trás para a gente fazer essa média. O Egnaldo aí pediu uma resposta, só respondeu o Igor aqui, que perguntou se a gente faz análise, se a Smart Credit faz análise de de leilão. Faz. Pode chamar lá qualquer imóvel que você precisar de um correspondente, nem leilão ou fora de leilão, a Smart Credit atua. O correspondente atua com todos os bancos. O Ignaldo perguntou aqui, tem um imóvel todo regularizado, tem um comprador com carta de crédito aprovada, porém a Caixa não está financiando imóveis usados. Como faz para vender? Não, a Caixa está financiando. Está financiando? Com certeza, tem que ver o que... Quem que analisou isso para você? Chama a Smart Credit lá, manda o seu imóvel, manda seu cliente lá, vamos ver direitinho o que aconteceu. A Caixa está financiando imóveis usados tudo. Pessoal, para chamar Smart Credit, no link da bio tem o WhatsApp, só clicar lá que direciona direto para o nosso WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Smart Credit, deixa o Instagram embaixo. A Smart Credit, só clicar, você vai lá na Smart Credit e vai ter acesso, né, ao WhatsApp lá para poder tirar suas dúvidas sobre esse caso aí, beleza?
Hoje tem que estar no auto de arrematação ou pode estar só no contrato? Tem que estar em tudo. Tem que estar nos dois. Para caixa tem que estar em toda parte, independente do regime de casamento, tá? Tem que estar no auto de arrematação Tem também. que estar. Então tá bom. Pessoa com. Tacito Picanço tá perguntando aqui. Hoje, você já perguntou. Tem que estar no auto de Ó o arrematação. Elton aí, ó. Na caixinha aí, você tá. Pessoa com 73 anos. Eu tô na caixinha aqui, peraí, é o Elton. Verdade. Pessoa com 73 anos. Banco da Caixa financia? Não financia, você sabe por quê? Porque o mínimo do prazo de financiamento do prazo são 120 meses. E o máximo que ela financia é até 80 anos e 6 meses. Então, não dá esse tempo. Então, a pessoa tem que ter até 72 anos para conseguir... Até 70 anos, desculpa, para conseguir financiar. Por conta desse prazo de 120 meses, Elton. Beleza. E mais um ponto para vocês saberem. Ó. Então, a Caixa não financia por menos de 10 anos, né? Então, menos de 10 anos de financiamento, ele aí já passou 120 dias, né? 120 meses. Perfeito. Beleza. Deixa eu ver aqui. A última aí do Arnaldo. Mesmo tendo outro tipo de financiamento na Caixa, é possível conseguir para leilão? Mesmo tendo? Legal essa pergunta, hein? Essa dúvida aí. Sim. Mesmo se você tiver, você pode ter construção, você pode ter outro SBPE. Se for leilão, você pode ter vários e um financiamento do individual. Então, individual sempre um e leilão, a Caixa te permite fazer vários. Você pode ter juntos, tá? Inclusive, aqui o Ronaldo está até perguntando, Thaís, aquisição e construção, vocês conseguem financiar também? Fazemos, temos feito muito até, tá? Tem muita gente aí chamando para aquisição e construção. Construção e reforma, com a Caixa aqui com a gente. Só chamar ali também, tá, Ronaldo? Show de bola, que aula, hein? Ó, vocês pegaram aqui conteúdo top aí, ensinando para vocês tudo sobre leilão de imóvel, financiamento, na verdade, financiamento aí com consulta, aprenderam bastante coisa aí. Estratégias. Siga a Smart Cred, ó, vou deixar aqui de novo, ó. Siga a Smart Cred. Ó, Smart Cred. Quem é aluno, Smart, se prepare que em breve aí tem Masterclass da Thaísa, trazendo todos os temas para vocês aí, internamente lá dentro da comunidade Smart. E você que ainda não arrematou imóvel de leilão, você que ainda não sabe nem o que é uma matrícula, eu liberei um mini curso para você gratuito, tá? Matrícula e avaliação, você vai aprender sobre matrícula e avaliação, mini curso gratuito. Só digitar aqui, ó, matrícula, você vai receber esse mini curso, vai receber um formulário no direct, você vai preencher, e nossa equipe vai chamar você para liberar um consenso para você acessar o nosso portal da Imob, beleza? Isso aí. Fechou? Fechou, pessoal. E já acabando aqui, como eu sempre faço, já vou abrir a caixinha lá de perguntas. Podem mandar todas as dúvidas que eu pessoalmente vou responder aí ao longo do dia. Show? Show de bola. Sensacional, galera. Valeu, Obrigado, valeu. Beijo. Tchau. Digita a matrícula e eu vou mandar para você. Não, galera. Obrigado, Thaís. Valeu.